Fala aí pessoal, tudo bem? Iniciando mais um acompanhamento mensal. Nossa, meu cabelo tá. Vamos falar hoje sobre o HGLG, mais um mês acompanhando esse fundo. Se não me engano, acho que foi um dos primeiros fundos que eu comecei a acompanhar lá no ano passado, mas não dessa maneira mensal. E vocês viram na thumb que eu fiz uma análise que eu vou mostrar para vocês, eu plotei no Excel a questão de resultado, e o fundo ele vai por um tempo manter, até tem, se você olhar em alguns fóruns aí, chama ele de caranguejo gourmet, porque caranguejo anda de lado, né? Mas é gourmetizado. Mas para mim, pessoal, continua sendo um dos melhores fundos imobiliários da bolsa. É que as pessoas, assim, elas acham que um fundo desse tamanho, com mais de 5 bi de patrimônio, ele vai crescer muito. E, pessoal, isso leva tempo. O fundo acabou de fazer uma emissão de 1 bi e meio, na verdade, né? Acabou de fazer essa emissão. O cap rate de compra foi por volta de 9%, se eu não me engano. O que dá um rendimento baixo, se você for pegar para o começo isso. Com o passar do tempo, a gente sabe que o fundo ele tende a ter de recorrente os 1,10 que a gestão comentou. Mas por hora, a gente tem que pensar e trabalhar nesse recorrente de 70 centavos a 80 centavos. E contando com essas vendas que ele fez para manter os 1,10 de rendimento. Mas não esperem rendimento pancada no meio do semestre. Isso não vai acontecer com a HGLG. Com a HGRU vai, mas com a HGLG não. Vamos para o relatório que eu quero comentar algumas coisas com vocês aqui. Então aqui o nosso relatório de fevereiro agora do HGLG. Mas se vocês observarem, ainda ele está com um ágio bem interessante. Se a gente for ver aqui, é praticamente... está dando 13 de diferença, quase 8%, embora ele tenha fechado hoje a 168. Eu estou gravando esse vídeo dia 12, eu gravando ontem, né? Esse vídeo está saindo hoje, 13. Então ele ainda está com um certo ágio, porque... Assim, pessoal, vocês têm que entender o seguinte. Primeiro, a gente não avalia P sobre VP para fazer análise para entrada num fundo imobiliário, mas... O ágio, o deságio mostra qual é o sentimento que o mercado está enxergando para o fundo. E ele sendo negociado com ágio assim, embora muitas pessoas acreditavam que ele ia deslanchar, ainda mostra que o mercado confia na gestão, mostra que tem um portfólio muito bom, só que vai demorar algum tempo para o HGLG deslanchar de fato. Enquanto isso, pessoal, na boa, eu estou aproveitando muito. Então, olha só, o rendimento de 1,10, 461 mil cotistas, um fundo gigantesco, 5,7 bi, como vocês sabem. Mas vamos lá, então vamos para os resultados do fundo. Então agora em fevereiro o fundo apurou uma receita de 98 centavos por cota, receita total, e um resultado, né, tirando as despesas, de 71 centavos. Por quê? Esse mês basicamente a gente fala que esse aqui, 71 centavos, é porque teve despesa que o fundo não tem normalmente, as despesas não foram usuais, mas eu considero que o recorrente dele atual é por volta de 75 a 80 centavos. Para ele manter 1,10 ele precisa usar reserva, ele precisa usar a reserva das vendas. Então por isso que a gente não vai ter pancada no final do semestre, tá? Então esse daqui foi o resultado dele. Então, até porque no mês passado ele teve uma baita de uma receita imobiliária, porque é o aluguel trimestral da Volkswagen, que é a cada 3 meses, então isso impacta bem no resultado do fundo. Então aqui e também não teve nenhuma impacto extraordinário de venda, o que provavelmente vai acontecer mês que vem, eu já vou falar para vocês. Então o rendimento foi de 1,10, que vai ser pago depois amanhã, né, na nossa conta dos cotistas. Então ele coloca aqui que no fechamento do mês teve uma ligeira redução de vacância, foi praticamente 0,1% que caiu a vacância, né, mais ou menos isso. Então eu fiz umas contas aqui, mas eu acho que eu errei nessas contas, é 0,19, aqui tá dando, porque eu considerei, na verdade, eu já vou falar sobre elas, né, mas eu acabei considerando os previstos, e os previstos, em tese, você ainda não considera na vacância, mas vamos lá.
fevereiro teve o contrato assinado com a Carton Plast, lá no São José dos Campos, que reduziu a vacância para 30,9, que se eu não me engano, é um dos imóveis com maior vacância no fundo. Foi assinado um contrato com a Shopee, do módulo do CLE, que é um fundo que veio lá do GTLG. Embora ele vá devolver uma parte, mas ele está ocupando uma parte dessa, ele está devolvendo, como vocês podem ver que ele devolve 5.600 do HGLG Ribeirão Preto, mas a Shopee aluga no CSLE 4.334 metros, reduzindo a vacância para 4.4 nesse imóvel. O que está previsto? A empresa EBG no HGLG Ribeirão Preto, que eles colocam que renovou o contrato e vai acrescentar mais 1.800 metros quadrados já aos 8.400 que ela tem. O contrato em discussão para ocupação de metade da área a ser devolvida pela Shopee, que é essa daqui, né, de 5.600 no HGLG Ribeirão Preto, e temos comerciais acordados e discussão contratual para ocupação de 4 módulos do Betim até o mês de abril. Então, se a gente fizer o saldo aqui com as devoluções, a Bosch devolveu o contrato de locação do módulo 10 do Itupeva, 5.200 metros quadrados e previsto. Então, a gente pegar o saldo aqui, tirando os previstos, vai dar mais ou menos esse 0,1% que caiu da vacância, que era 8,9%. Eu errei aqui, eu considerei... Esqueçam isso aqui, tá, pessoal? Esqueça isso aqui não tá errado, porque eu considerei os previstos também. E na parte de previstos, a Shopee devolvendo 5.600, a gente já sabia, a gente já vem monitorando isso, que vai devolver agora em março. E no Parque Torino, eles conseguiram, que eles estavam com um problema nesse inquilino de 500 metros quadrados lá no Parque Torino, e dessa vez eles conseguiram despejo do locatário. É tão ruim, né, chegar em despejo, né? Na parte de técnico, a questão lá do Itupeva, tem o cone multimodal, que é aquele imóvel que era um galpão, 2 galpões e virou um só para poder... se eu não me engano, agora não sei se é o Itupeva, acho que é o Itupeva, que é o do Mercado Livre, agora eu não lembro de cabeça, que é o do Mercado Livre, mas ainda está em ritmo avançado. Aqui, pessoal, eles comentando sobre a questão do que eu fiz o vídeo para vocês, acho que foi semana passada, sobre a confirmação do CAD, da compra da negociação da Pátria comprando a CSHG, falando que os profissionais vão para lá. Então é só para eles confirmarem isso que já foi falado, no parte de informe de rendimentos. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Pessoal, é o seguinte... se vocês observarem aqui, primeiro, antes da gente entrar no Excel... Quero mostrar para vocês o seguinte: receita de locação é basicamente a mesma para os meses anteriores, tirando o trimestral da Volkswagen. Então, olha só, ele teve essas despesas aqui, na verdade ele teve essas despesas operacionais aqui, elas foram muito altas comparado ao mês passado, principalmente a despesa imobiliária, se vocês forem ver, mais praticamente 1 milhão acima. Tá? Então ele teve um resultado, se vocês observarem aqui, de 71 centavos, e aí ele precisou usar a reserva caindo de 62 para 23 centavos para manter os 1,10. Então olha só, primeiro eu quero que vocês vejam os impactos que a vacância tem, as carências que ele ainda tem de contratos que ainda estão sem receber, e a parte de antecipação. Se a gente pegar aqui, a gente está falando de uma receita potencial de 1,5, quer dizer, 1,05 somado o que ele tem, que ele poderia receber de vacância, carência e desconto, que daria esse valor aqui da receita potencial. Tá, e hoje ele está com essa receita aqui de 0,82, que dá os 27 milhões aqui. Então o valor por cota da receita de locação dá 82 centavos. Obviamente que tem que tirar os custos, aí chegaria no 71. Mas assim, o HGLG ele não mostra por cota. Então eu peguei um Excel aqui que eu quero mostrar para vocês. Primeiro, deixa eu dar um zoom maior aqui, depois a gente volta aqui. Então só para vocês entenderem, eu peguei basicamente os valores que estão lá na DRE e coloquei por cota. Se a gente for ver lá, a receita de locação é 0,82 por cota, o total de receitas 98 centavos por cota, tirando as despesas 0,27, chega ao resultado de 0,31. E aí ele usou 39 da reserva, que se a gente observar aqui, foi o que caiu, né? 62 para 0,23 caiu 39 centavos. Então ele pagou os 1,10. Pessoal, aí
antes de falar sobre março, que é aí que eu quero entrar para vocês no ponto, fala sobre o potencial. Se a gente pegar o potencial do fundo, considerando os 35 milhões que eu coloquei lá, olha só, vai para 1,05 por cota. Então, em tese, para ele pagar os 1,10, isso aqui, pessoal, considerando o mesmo cenário de janeiro, tá? Considerando o mesmo cenário de janeiro, que tem essa despesa, essas despesas altas operacionais aqui, que dá esses 3 milhões. Então, ele usaria apenas 17 centavos da reserva para poder manter os 1,10. E veja, o que eu quero dizer com isso? Que mesmo ele tendo a receita dele total, a receita, digamos que ele não tenha nenhuma vacância zero, sem carência, ele ainda precisaria usar a reserva para pagar 1,10, tá? Então, esse é um ponto que, primeiro, já chama atenção para vocês, até para mostrar para vocês que dificilmente ele vai ter rendimento alto no final do semestre. Mas vamos para março aqui, que é o que a gente vamos pensar para o mês que vem. Se a gente considerar a mesma situação do mês de janeiro, considerando os mesmos valores, ele não conseguiria pagar 1,10, porque ele só tem 23 centavos de reserva. Então ele pagaria 94 centavos o mês que vem. Ou considerando a questão da reserva que ele tem, né, usando os 23, então ele não conseguiria pagar. Então, pessoal, vamos simular o seguinte: mesmo que a despesa caia para 2 milhões, que é o normal, caindo 1 milhão aqui, vamos só supor aqui, cairia para 1 milhão. Mesmo assim, se a gente pegar, ele não vai conseguir... Veja que usando a reserva total, ele ainda não conseguiria pagar os 1,10, ele pagaria 1,09. Então, para ele pagar mais, ele precisa ter alguma entrada. Para ele poder pagar os 1,10 o mês que vem, ele precisa ter alguma entrada não recorrente. E é aí que entra esse cara aqui. No ano passado, teve a venda do HGLG Cumbica, lá de Guarulhos. Então, a gente teve o primeiro pagamento, que foi lá em junho, e tem 4 parcelas para receber ainda semestrais. E, pelas minhas contas, já era para ter entrado, mas pelo que eu vi, parece que ela vai entrar no mês que vem. Então, a gente está falando aqui de mais 7 milhões. Então, vamos voltar aqui. Nesse nosso caso aqui, deixa eu voltar para aquela despesa total. Vamos entrar aqui com 7 milhões em outras receitas. Vamos entrar aqui com 7 milhões, só para vocês verem que mesmo entrando essa receita de venda, ainda o fundo, ele consegue, veja, ele consegue, se ele precisar usar os 23 centavos, ele ainda precisa usar a reserva de 0,19 para ele pagar, 0,18 na verdade, 0,18 para ele pagar os 1,10. Então, ele não vai conseguir, mesmo entrando esse valor, ele não vai conseguir pagar não vai conseguir nem aumentar a reserva, ele vai diminuir mesmo entrando a parcela do mês que vem. Então, a não ser que ele tenha uma redução muito grande aqui, por exemplo, para 1 milhão, aí sim ele já vai para 1,22, mesmo assim ele ainda tem que usar reserva, vamos pegar aqui, acho que é 0,8. Não, 0,8 não, 0,6. Ele ainda tem que usar 0,6 da reserva para pagar 1,10. E aí ele ainda manteria, se a gente for ver, ele manteria, quanto que ele tem de reserva? 0,23, né? Então ele iria para 0,15, se eu não me engano, 0,16 mais ou menos de reserva. E aí ainda precisaria de mais um mês para entrar o trimestral da Volkswagen. Então, pessoal, é o seguinte, eu acho muito difícil que não tenha redução de rendimento no HGLG até o meio do ano. Eu acredito que a gestão ela vai fazer de tudo para manter os 1,10. Ela nem que ela corte despesa, que ela vai ter que dar um jeito de cortar despesa, mesmo entrando a parcela de 7 milhões do HGLG lá de Cumbica, que nem 7 milhões porque tem os descontos todos, né? Embora ela tenha a correção do IPCA, então a gente vai ver direitinho como é que vai ser o mês que vem, mas a gente tem que ver como é que vai ficar isso daqui, porque o meu receio é que porque, por exemplo, a gente vai para março. Em abril, porque aqui a gente está falando que no janeiro entrou o trimestral da Volkswagen. Então a gente está falando fevereiro, março, abril. Então vai entrar só em abril o pagamento do trimestral da Volkswagen. Então, abril ou maio, um desses dois. Agora eu não lembro de cabeça. Vai ser um desses dois. Porque o aluguel é referente a dezembro e cai em janeiro. Então, se a gente falar janeiro, vai ser lá para abril mesmo, abril.
Então a gente está falando de 2 meses, março e abril, que pode ser que o HGLG tenha que reduzir rendimento. E eu acredito que isso esteja precificado. Então, o meu entendimento, pessoal, é que provavelmente em março ou abril o rendimento do HGLG caia para R$1. Caia para R$1, mas não se assustem, ao meu ver isso está precificado, porque tem esse entendimento do mercado, não é problema, e obviamente, pessoal, aí que eu falo para vocês, pode ser que abra mais oportunidade, porque é um fundo extremamente, assim, é um dos melhores fundos, e normalmente as pessoas, grande maioria, eu sei que vocês não fazem isso, porque vocês são meus inscritos aqui do canal e sabem disso, que normalmente quando a gente tem queda do rendimento, a cotação cai também. Então, pode ser que abra janelas de oportunidade para o HGLG. Pessoal, o HGLG é um fundo para você ter como carrego para o resto da vida. Assim como é o KNRI, como eu falo para vocês. Só que o KNRI, ele está muito caro. E, ao meu ver, o HGLG ainda está barato. Embora algumas pessoas acreditem que ele não está barato, mas assim, pessoal, a hora que esse fundo regularizar e deixar 1,10 de recorrente, pessoal, isso aqui vai estourar, porque aí ele tem as vendas, então ele vai estar pagando, pode pagar, chegar a pagar 1,50, por exemplo, dependendo, mas isso, pessoal, eu acredito que é daqui a alguns anos, tá? A gente está falando de no mínimo 2 anos aqui para ele, para esse investimento que ele fez de 1,5 bi da emissão, da compra dos ativos do GTLG, eles fiquem redondinhos, ele reduz essa vacância que ele tem aqui, e também o fato dele ele tem um caixa muito robusto também, que inclusive, vejam, dá esse rendimento imobiliário aqui muito grande. Então, outro ponto, ele pode usar esse caixa para comprar novos imóveis, porque a gente está falando aqui, pessoal, se a gente olhar aqui, basicamente 20% do que o fundo tem em patrimônio de receita no mês vem de rendimento imobiliário, ou seja, do dinheiro que está em caixa. Então, é muita coisa. Então ele pode alocar, tem bastante dinheiro para comprar imóvel à vista, acho que ele tem 500 milhões, se eu não me engano, a gente vai ver lá no caixa. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não se assustem se no próximo mês ou nos próximos meses até o meio do ano, até entrar essa parcela do Cumbica, do HGLG Cumbica e também o trimestral da Volkswagen, ele baixar para R$1, tá? Porque a reserva foi pro saco. A reserva foi pro saco, e para eles manterem esse guidance de 1,10 que eles colocaram no relatório de janeiro, eles vão precisar ter venda de imóvel, não vai ter jeito, ou eles reduzem o rendimento até isso se estabilizar. Tá? Então esse é o ponto que eu queria trazer para vocês. Pode ser um ponto de atenção para você cotista, para mim não é, para mim está muito tranquilo, continua muito tranquilo, é um baita no fundo imobiliário, mas é importante, isso como eu sempre falo para vocês, pessoal, eu não tenho amor a investimento, eu tenho amor pela minha família, minha esposa, minha filha. Aqui eu quero ganhar dinheiro. Quando um fundo bom passa por alguns percalços, eu preciso trazer isso para vocês, tá? Então é só para vocês ficarem atentos. Continua aumentando o número de cotistas, assim, não tem grande problema. Olha só, 514 milhões numa LCI. Então isso é muito dinheiro para o fundo aproveitar a oportunidade de comprar, mas enquanto ele tá rendendo a Selic, né, que ainda tá alta. E o problema é que esse rendimento tende a diminuir também. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês. Aqui acho que não teve nada de alteração do fundo, né? A gente tem boa parte também, outra coisa que a gente conta que vai melhorar a questão dos rendimentos deles são as revisionais. Porque, olha só, metade dos contratos tem as revisionais esse ano, então isso pode ser que aumente os valores de locação, a gente vai acompanhar para ver se, de fato, isso eles anunciam e mostram lá na primeira parte. A gente tem que observar isso para ver se a gente vai ter algum avanço nisso. Outro ponto, a gente está vendo que a inflação, por exemplo, fevereiro saiu 0,8, bem acima do esperado, janeiro foi 0,4. Então, por exemplo, nós temos contratos aqui que são reajustados basicamente à inflação. Então, ela pega a inflação acumulada, então você tendo meses maiores, a inflação, esse reajuste pode ser maior também. Então a gente vai acompanhando aqui, a alavancagem dele está super tranquila, aquilo que eu falo para vocês, tem IPCA mais 5, IPCA, basicamente o título tesouro não vale a pena quitar essas alavancagens, né? Tá bem gerenciável, bem tranquila. Então, pessoal, é isso que eu queria trazer para vocês. Tem mais um ponto que eu estava esquecendo também, que saiu isso hoje,
que é o fato da... isso acontece, pessoal, normalmente de uma vez por semestre ou uma vez por ano. Na verdade, eles normalmente é uma vez por semestre ou a cada, depende, não tem periodicidade muito estipulada não. O HGLG, ele faz parte de índices internacionais. Por exemplo, ele está dentro de um ETF americano. Então, quando você faz o rebalanceamento, do rebalanceamento do ETF, lembra, pessoal, o que é o ETF? Ele é um conjunto de ativos que segue determinado índice. Então, por exemplo, esse índice ele é composto por 5% do HGLG e 5% de outros ativos. Só que nesse rebalanceamento pode ser que a proporção do HGLG caia ou suba. Dependendo dessa movimentação, o gestor desse ETF, desse fundo, ele tem que vender cotas ou comprar cotas para poder readequar a nova proporção do HGLG dentro desse fundo, desse ativo, desse ETF que seja. Então, se por acaso a proporção do HGLG subiu, ele vai ter que comprar cotas. Aí o que vai acontecer com a cota do HGLG? Sobe, porque vem ordem pesadíssima para compra. E se for ao contrário, ele precisa reduzir a proporção, ele vai vender. Aí a cotação cai. Se a gente pegar no mês em dezembro, que foi a última vez, as cotas caíram, eu estava até dando uma olhada aqui, as cotas caíram para R$154. Elas deram uma baita de uma queda, que foi lá em 12 de março. Deixa eu ver se eu pego aqui deixa eu pegar aqui se eu consigo mostrar para vocês quanto que foi dia 15 de dezembro, deixa eu mostrar aqui, pera aí, deixa eu pegar aqui, HGLG, deixa a gente ver se a gente consegue ver o quanto que caiu, ai caramba, HGLG, ver quanto que caiu aqui a cotação dele. Se a gente pegar aqui, foi no dia 15, né, foi a 15 de dezembro, aqui ó, olha só, pessoal, essa aqui foi a queda que deu, tá vendo? Olha só, ela caiu de 160 para 154. Foi esse momento aqui do rebalanceamento. Olha só a oportunidade, imagina quem comprou a 154 aqui, hoje está negociando a 170, quase 168. Então, esses momentos podem abrir janelas de oportunidade, e isso vai acontecer, quando que está falando aqui? Vai acontecer no dia 15 de março. Então você, cotista, fique atento, se você tiver interesse já deixa a ordem lá, normalmente eu deixo ordem já baixa, para se chegar a bater, leva. Então esse é um ponto importante que eu estava esquecendo de passar isso para vocês, tá bom? Então pessoal, era isso que eu queria trazer, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas nada de desespero, não é para ninguém sair vendendo cota, não. O fundo ele precisa se readequar, e a única coisa que já é certeza o fundo não vai pagar a pancada que ele normalmente paga no final do semestre, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.